Quais são as vantagens e desvantagens da implantação da manutenção autônoma? O que você ganha e o que você perde ao utilizar essa técnica de manutenção? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Modular Cursos. Eu sou o professor David, né? Se você não me conhece, eu sou o responsável aqui por cuidar dos conteúdos da área de manutenção e da área de gestão industrial. Então sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas. É sempre um prazer poder conversar e ver vocês aqui de novo para a gente falar sobre a manutenção autônoma. Mas antes de começar o vídeo, por favor, compartilhe esse conteúdo, curte, comenta, interage com a gente e, claro, se inscreva aqui no canal e siga a gente nas nossas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição para você nunca perder um conteúdo aqui do nosso canal. Essa é uma das perguntas que eu mais escuto. Quais são as vantagens e as desvantagens da manutenção autônoma? É claro que quando a gente está pensando em implantar a manutenção autônoma, vem na nossa cabeça várias dúvidas, porque é um grande esforço que a gente vai ter que fazer para poder realmente colocar a manutenção autônoma para rodar nas empresas. Então é um esforço, requer um baita planejamento, requer várias coisas, é uma preparação enorme para a gente conseguir colocar isso tudo em prática para realmente causar impacto na empresa, para realmente ser legal, para ser bom de verdade. Então, quando a gente pensa nisso, poxa, mas esse esforço todo vale a pena? Eu tenho vantagens? Quais são as desvantagens? O que eu posso sair perdendo, né, por implantar a manutenção autônoma? Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar trazer para vocês aqui vários tópicos de vantagens e desvantagens que a gente tem aí na manutenção autônoma, tá certo? Como é uma lista com vários tópicos, vocês podem ficar tranquilo que aqui do meu lado tem uma tela aqui, uma colinha para eu ir acompanhando com vocês, para a gente discutir cada ponto para não esquecer nenhum, tá? Então, é que eu não tô louco não, tô vendo, tem uma tela aqui, mas vocês não estão vendo, beleza? Ó, vantagem número 1, redução de deslocamento desnecessário por causa de um layout físico desconforme. Geralmente quando a gente implanta manutenção autônoma, uma das coisas que a gente faz lá nos primeiros passos da manutenção autônoma é deixar o ambiente de uma forma que seja mais produtiva, mais otimizada. Então a gente facilita alguns acessos, restringe outros acessos por causa da segurança NR12. E o que acontece? Quando a gente faz isso, geralmente, o operador ele acaba se deslocando muito menos, porque a gente otimiza o ambiente de trabalho. Então, em vez de ele fazer grandes deslocamentos, precisar ir até um outro lado para fazer a inspeção de um determinado item, ou para fazer uma produção, precisa pegar um negócio longe, quando a gente implanta a manutenção autônoma, a gente pensa nesse layout físico e isso reduz esse deslocamento desnecessário. Segundo ponto é a redução de acidentes causados por riscos que podem ser controlados no ambiente de trabalho. Isso gera o aumento de segurança. Como eu estava, junto com o ponto anterior ali. Uma das etapas, que a gente da manutenção autônoma lá, quando a gente fala de a eliminação das fontes de sujeira, a facilitação dos acessos, a gente tem que também pensar na segurança do colaborador, Afinal, a pessoa que vai fazer algumas intervenções no equipamento, isso acaba talvez aumentando um pouquinho o risco. E para eliminar isso é que a gente trabalha várias técnicas aí de, por exemplo, dificultar o acesso a partes girantes, partes móveis, locais que têm eletricidade, enfim, para aumentar a segurança do colaborador durante esse processo. Ao fazer isso, aquilo que poderia ser uma desvantagem vira uma grande vantagem, porque a gente aumenta a sensação de segurança do nosso operador e também a segurança num todo quando a gente aplica essas técnicas, principalmente aquelas da NR12. Ponto número 3. Redução de falhas e o aumento da vida útil. Então, quando é o operador que está fazendo ali as atividades da manutenção autônoma, ele acaba reduzindo muito a quantidade de falhas, porque ele é a pessoa que está mais próximo do equipamento, ele conhece seu equipamento como ninguém e ele consegue fazer a melhor manutenção possível. Então, a qualquer pequena anomalia, a qualquer desvio, ele já consegue identificar e aí tratar isso da melhor forma possível. Isso reduz as falhas e automaticamente quando a gente pensa em redução de falha, logo vem o aumento da vida útil, o aumento do ciclo de vida do nosso equipamento. Agora o ponto número 4, aumento da qualidade da produção e também aumento na produtividade. Quando a gente pensa aí que
o equipamento está mais propício para ser produzido. Se antes de fazer o ciclo operacional, o operador faz uma inspeção, observa, ele sabe operar o seu equipamento, ele sabe quais são os parâmetros corretos, mais adequados, ele identifica quando tem problemas, anormalidades. Geralmente, tá? Na maioria dos casos aí que a gente aplica, sempre a qualidade da produção aumenta. Ou seja, a quantidade de peças não conformes, de itens, né, não conformes, cai bastante. Isso, claro, aumenta a produtividade, aumenta o nosso OEE final lá, né? E também a produtividade aumenta. Porque como a máquina para de falhar, ela para de ter pane, né? Ela para de ter paradas muito grandes, dentro do mesmo intervalo de tempo, a gente tem mais disponibilidade, logo no intervalo a gente consegue produzir mais, e aí a gente acaba sendo mais produtivo. Quinta vantagem é a liberação da manutenção para cuidar dos equipamentos de uma forma mais perita e sofisticada. Essa é a grande vantagem que a manutenção autônoma traz para o setor de manutenção. Ao invés do setor de manutenção ficar correndo atrás de várias corretivas, de várias atividades, como por exemplo limpar, fazer uma lubrificação, fazer um reaperto, uma troca simples, resetar um equipamento para ele voltar a operar, ou até mesmo em alguns locais é a manutenção que dá o start no equipamento, né, porque tem alguma coisa específica que precisa ver. Então tudo isso demanda muita energia da manutenção, ocupa, sobrecarrega muito o time de manutenção. E aí quando tem uma falha que a gente precisa sentar, fazer uma análise de falha, fazer um FIMEA, fazer um A3, um A8, né, um 8D, desculpa, e aí a gente tem que aplicar lá um Ishikawa, fazer uma análise de causa e efeito mais elaborada, o que acontece? O pessoal da manutenção não tem esse tempo, né? O pessoal da manutenção não consegue fazer, ou então quando consegue, faz sempre de um jeito rápido, porque tem que dar conta de um monte de coisa. Porque está sobrecarregado em fazer limpeza, em fazer lubrificação, start de equipamento, consertar erro operacional, erro porque a pessoa não sabia usar o equipamento. Quando a gente tem um manutentor autônomo, né, um operador lá que executa as atividades de manutenção autônoma, ele está plenamente capacitado, plenamente treinado com as competências, com as habilidades, sabe fazer as atividades, e isso acaba reduzindo esse sufoco da manutenção. E aí o time de manutenção tem todo, né, o tempo aí mais disponível, ganha essa sobrecarga esse bônus de tempo aí, né? Tira essa sobrecarga para poder realmente se dedicar a coisas mais técnicas, mais profundas, e isso no longo prazo, não é nem no longo, né? No médio, no longo prazo, isso já traz um resultado absurdo para a empresa e para o ganho do equipamento. Daí agora a gente parte para uma outra parte dos benefícios, tá? Que são os benefícios, as vantagens, pensando no ponto de vista do colaborador, da pessoa, do ser humano, tá? Então vamos lá, ó. Nós temos o aumento da atenção no trabalho, porque como o operador ele conhece mais do seu equipamento, ele tem que estar prestando mais atenção no equipamento, nos sinais, a fazer uma inspeção, ficar esperto se tem alguma coisa que ele pode detectar de anomalia, ele acaba tendo mais atenção. Quando a pessoa tem mais atenção, reduz acidente, reduz a não conformidade, né, a não qualidade. O outro ponto, maior satisfação pelo trabalho em si, porque geralmente uma das maiores reclamações dos operadores é que o trabalho é repetitivo, não tem muito o que fazer, não é empolgante, não é animador, a pessoa sente que está ali, aprendeu a mexer no equipamento e é muito repetitivo a mesmice. Então, quando a gente está falando ali na manutenção autônoma, isso traz satisfação pelo trabalho, porque a pessoa está desempenhando realmente uma atividade estratégica para a empresa. Ele entende que, cuidando bem do equipamento, ele vai estar trazendo mais lucro para a empresa. E isso trabalha também o terceiro ponto, que é a motivação. E não só isso, tá? É a motivação de trabalho em equipe, porque esse operador autônomo ele começa a trabalhar mais junto com o time de manutenção, ele começa a reportar mais para os seus líderes e gestores, ele começa a ser mais responsável pela produção em si, então isso aumenta muito a motivação da participação em grupo, de trabalho em time, trabalho em equipe. Depois, crescimento no senso de ser dono dos equipamentos. Isso é o lema da manutenção autônoma, né? Do meu equipamento cuido eu. Então, quando a gente implanta a manutenção autônoma, os nossos operadores, os nossos manutentores autônomos realmente se sentem donos do equipamento. Um outro ponto, mais espírito de trabalho em equipe. Outro, melhoria na capacidade de treinar outras pessoas. Isso é muito legal, porque quando o operador autônomo ali, né, que está executando essas atividades, ele precisa
trabalhar em cima de procedimentos, precisa trabalhar em cima de instruções de trabalho, POP, LUP, LPP, enfim, precisa desenvolver todo esse treinamento. E ele é treinado. E uma das bases da manutenção autônoma é que ele precisa treinar o seu sucessor, precisa treinar o próximo operador, precisa replicar esse conhecimento. E a gente sabe que a melhor forma de aprender é ensinando. Então, quando o operador ele ensina, ele vai se tornando cada vez mais perito e ele melhora essa capacidade de treinar outras pessoas. Vamos lá! Crescimento das habilidades de comunicação entre as pessoas, né? A pessoa fica muito mais comunicativa a partir do momento que ele deixa só de pensar no seu equipamento e pensa no contexto mais geral. Conquista de novas habilidades que trazem benefícios para a função e para a vida profissional. Mais uma vez, né? A pessoa vai aprender a manter o seu equipamento. Ele vai ter ali vários conhecimentos, né, sobre como fazer essa manutenção daquele equipamento que vai agregar muito profissionalmente e, claro, pessoalmente também, porque aprender nunca é demais, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo profissionalmente. Mais um ponto, sentimento de realização e autoconfiança. O colaborador ele se sente muito mais responsável, né, essa sensação da autonomia que a manutenção autônoma traz é muito legal. E isso ajuda a gente a diminuir o turnover, ou a evasão, né, de funcionários da função. Nota-se que empresas que utilizam a manutenção autônoma, o operador ele acaba ficando muito mais tempo dentro da empresa e ele acaba até crescendo de carreira dentro da empresa, né? Porque o trabalho repetitivo, às vezes a mesmice do trabalho, acaba causando muito turnover, que é quando a pessoa acaba saindo da função, saindo da empresa para ir buscar, né, outras oportunidades. E o último ponto que eu listei aqui para vocês é a satisfação pelo conhecimento e pela capacitação adquirida. Isso é aquilo que a gente sente logo depois que a gente entrega o equipamento lá para o operador e fala: agora você é autônomo, agora você pode cuidar, agora é você que vai cuidar dele. Isso causa no operador aquela sensação de que ele foi capacitado, que ele foi treinado, que a empresa olhou por ele, né? Que ele é importante para a empresa, que a empresa deu oportunidade para ele. E isso gera uma vantagem, né? Um benefício pessoal enorme que a gente pode ver aí nas faces, aí no rosto, no sorriso no rosto das pessoas quando a gente entrega o equipamento para eles, né, para eles se tornarem os manutentores autônomos. Puxa, e quais são as desvantagens? Eu vou dizer para você que eu não gosto de chamar de desvantagem, desculpa, tá? Eu vou chamar aqui de desafio. Porque, na verdade, é um desafio porque se a gente vence as desvantagens na nossa vida, geralmente isso se tornam oportunidades. E muitas vezes podem se tornar até vantagens. Então não vamos falar aqui de desvantagem, vamos falar que isso são desafios que a gente precisa lidar quando a gente vai falar em manutenção autônoma, tá certo? Vamos lá. Primeiro, é o alto esforço em treinamento. Galera, para botar a manutenção autônoma para rodar real, a gente precisa treinar, capacitar. Não tem outro jeito, tá? Tanto a gente precisa treinar o time de manutenção, nós, gestores de manutenção, precisamos treinar e nós também precisamos treinar os operadores. Então é muito treino, é um esforço enorme que às vezes duram dias, semanas, meses e até anos. Um baita desafio. Segundo é investimento, que geralmente ele é um investimento considerado alto pelos gestores para uma fase da implantação da manutenção autônoma, que é o restabelecimento das condições normais. Então, quando a gente está fazendo a implantação da manutenção autônoma, tem um passo lá que é restabelecer as condições normais do equipamento. Geralmente aí a gente precisa fazer um investimento para recuperar essas condições iniciais, tá? E aí tem muita gente que fala que isso é muito caro. Ah, não, é muito caro, investimento muito alto. E aí trabalhar isso, é um grande desafio também. É uma coisa que a gente precisa superar, né? Mostrar que aquilo que a gente está fazendo vai trazer um benefício gigantesco para a empresa no médio e longo prazo. O terceiro ponto é muito trabalho, né, e muita energia gasta na criação de procedimentos e padrões. Para empresas que não têm esse hábito, esse costume, né, de fazer procedimento, fazer padrões, estabelecer processos, fluxos, gestão à vista,
Nossa, isso é quase que um paradigma cultural tentar implantar isso em algumas empresas, em algumas organizações. E isso é uma coisa que não é só pela manutenção autônoma. Isso é uma coisa que, na verdade, a empresa inteira tem que ter isso, tem que ter essa cultura. E aí realmente fica um embate que é um grande desafio. Mas uma vez que a gente consegue implantar isso, uma baita oportunidade de melhoria. Redução no tempo direto real de produção do operador. Então, se antes, né, num período de 8 horas, ele só tinha que chegar, ligar a máquina e botar para produzir até o final, quando ele se torna, né, um operador autônomo, quando a gente aplica a manutenção autônoma, ele não vai só ligar, ele vai fazer uma inspeção antes de ligar, vai perder ali, sei lá, 10, 20 minutos. Durante a operação, talvez ele tenha que parar, se deslocar, ver se lá o nível da pressão pneumática está ok, ele vai lá ver se o pistão hidráulico está funcionando, vai voltar ali ver se o nível de óleo está ok, o fluido refrigerante está ok, vai verificar todas as luzes de operação para ver se está tudo ok. Então isso vai automaticamente reduzir o tempo real, né, o tempo líquido que o operador vai se dedicar produzindo. Isso vai aumentar a produtividade, mas o tempo líquido de operação desse colaborador fazendo a produção propriamente dita vai reduzir, é normal. E o grande desafio é convencer, né, os gestores de produção que ele não está perdendo tempo, ele está ganhando produtividade, e aí é um baita desafio. Outro desafio é que colaboradores podem reclamar de acúmulo de função. Aquela coisa, né? Puxa, mas eu já trabalho o dia inteiro aqui produzindo loucamente, ainda vou ter que fazer inspeção, vou ter que fazer uma limpeza. Isso é bem comum e isso a gente resolve, né, com muito treinamento e cultura. Outro ponto, a manutenção pode começar a se achar dona do operador. Isso é um problema também. Achar que agora que ele se tornou um operador autônomo, que ele está fazendo atividades de manutenção autônoma, nós da manutenção, né, passamos a ser como líderes ou gestores dele. Mas na verdade não, na verdade a gente entrega para o time de operação uma parte, né, dessa manutenção desse equipamento, que é uma coisa que todos nós temos a responsabilidade em cima dos nossos ativos, do nosso equipamento, para correta utilização e manutenção. Ponto número 7. Manutenção pode jogar a culpa no operador. Isso é um grande desafio, né? Quando o operador às vezes não está fazendo corretamente, ou deixou de fazer, ou teve algum problema, ou não entendeu. E aí tudo que acontece de falha, tudo que acontece de anomalia, tudo que acontece de problema é culpa do operador, o operador que se vire. Isso aí é um problema gravíssimo, é um grande desafio que a gente precisa vencer. E o último ponto para a gente finalizar é o ponto de mudança cultural. Mudança cultural é um baita desafio, porque envolve tempo, envolve energia, envolve muita liderança, envolve muita gestão de pessoas. É muito difícil fazer uma mudança cultural numa empresa e para quem trabalha aí com manutenção autônoma, precisa estar adequado à cultura por trás da manutenção autônoma. É uma cultura de organização, de padronização, de qualidade, de melhoria contínua, enfim, é uma cultura específica que é preciso ter para que a manutenção autônoma tenha sucesso. Mas, notem, reforçando, essas desvantagens são desafios. Desafios, se vencidos, viram oportunidades. E oportunidades a gente transforma novamente em vantagem. Então a minha indicação é, não fiquem com medo de implantar a manutenção autônoma, mas saibam que o caminho vai ser longo, vai ser árduo, mas os resultados vão ser extraordinários. Muito obrigado pela sua atenção, de ter ficado até aqui comigo nesse vídeo. É um prazer poder conversar um pouquinho com você. Não esquece, claro, de compartilhar o vídeo, de marcar o seu joinha, de comentar, de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque isso faz toda a diferença. Obrigado de coração por ter ficado até aqui, por ter me aturado aqui mais alguns minutinhos falando sobre manutenção autônoma. Muito obrigado e até o próximo vídeo.